Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo conceda a mim e a você, nesta hora, a iluminação, a luz necessária para descobrirmos a verdade da fé e a principal razão da nossa existência, ou a única razão da nossa existência. Que o Espírito Santo esteja sobre mim e sobre você nesta hora. Então, nós vamos relembrar a parábola lá do rico e Lázaro. Por quê? Porque nós que somos católicos, nós acreditamos que não existe reencarnação. Porque toda obra que se pode fazer dentro da criatura humana, ela é dom de Deus, graça. Graça significa é dado gratuitamente, você não paga nada. A graça é dada para aquele que o procura. É claro que assim como num treinamento físico, se você quer ser um campeão, você vai treinar muito, muito, muito. Mas quem lhe dá a força, o dom da vida para isso? Vejam, há pessoas, muitas pessoas, gostariam de fazer muitas coisas, mas elas são impossibilitadas. Um queria jogar basquete, mas é muito pequeno, jogar vôlei, mas é muito pequeno, baixa estatura. O outro queria ser jogador de futebol, mas nasceu aleijado, um problema no pé, no joelho, na perna. Então, dom é graça. Se você tem o corpo perfeito, já é uma grande graça. É a graça inicial para que você se transforme, se prepare para uma vitória em qualquer esporte que você quiser. Na ordem da graça também é assim. Deus lhe dá o dom da vida, o dom de toda a graça para você se aperfeiçoar naquilo que Ele quer que você faça. Por quê? Porque Ele quer te dar um dom, a vida eterna. De todos os filósofos da humanidade, essas pessoas que passavam a vida inteira pensando, até aquele que passou a vida inteira pensando se ele existia, se ele não existia, nem lembro bem o nome dele, Descartes, cheguei a ler esse livro. Mas a vida inteira existe ou não existe, existe ou não existe. Veja-se, aí no fim ele chegou à conclusão, eu penso, logo eu existo. Se eu penso, eu existo. Então vejam, na humanidade, milhares de filósofos discorrendo sobre a vida, sobre para onde você vai, onde você fica, o que acontece. Muitos deles acreditavam que a morte é o fim de tudo, acaba tudo. E só que essas pessoas nasceram outro dia, morreram outro dia também. Viveram aí 20, 30, 50 anos e morreram. Aí o que ela falou não se dá crédito, porque se ela fala que acaba no nada, o outro fala que não acaba no nada. Mas não é isso que nós cremos. Nós cremos na Sagrada Escritura, na Bíblia, porque nunca, nenhum lugar do mundo, jamais se viu, se ouviu, se escutou narrativa de um livro de tanta sabedoria como a Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento, você começa a ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes, livro da sabedoria. Aquele que não queria nada, ele queria a sabedoria para governar o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus. E nós pegamos lá um detalhe muito interessante na parábola do rico e Lázaro. A gente já citou aqui, você se lembra. Um rico morreu e foi sepultado. Pronto, morreu, foi sepultado. O Lázaro, aquele pobre que vivia mendigando à mesa, desejando
comer das migalhas que caíam da mesa dos ricos, e mesmo assim ninguém lhes dava nem as migalhas. Os ricos, os que estavam à mesa do rico, davam para Lázaro. E Jesus conta essa parábola no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante. E ele vai dizer que, ora, aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Os dois estavam lá, vivinhos da silva, um mendigando e o outro esbanjando, jogando coisas fora, comida fora. Vestia, Jesus vai dizer, vestia de púrpura e linho finíssimos, né? Tudo ostentação, tudo. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Veja bem, o mendigo morreu, acabou essa vida aqui, acabou, tá. Morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, olha o que Jesus vai dizer aqui. Aquele rico foi direto, sem escala, para o inferno. Palavra de Jesus. Eu não conheço outra palavra que se dê mais crédito do que a de Jesus. Não existe, não existiu e não vai existir palavra que tenha mais verdade do que a de Jesus. Porque eu e o Pai somos um, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Aquele que é do céu fala de coisas celestes, o que é da terra fala de coisas terrenas. Aí levantou os olhos, o rico atormentado no inferno, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Ele gritou: compadece-te de mim, e manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Toda a dissolução, todo esbanjamento, tudo que ele se gastou na vida sem necessidade, e todo o coração fechado daquele homem que não se importava com ninguém a não ser consigo mesmo. Ele queria se alegrar, como se diz hoje, ele queria gozar a vida, ele queria ser feliz a todo custo, ele queria aproveitar o máximo da vida. Só que ele morreu. Jesus não vai falar de reencarnação, que ele entrou numa outra vida, que depois ele ia ter uma... Pelo contrário, vejam a clareza dessa parábola que Jesus contou. O rico, atormentado no inferno, pediu a Jesus: manda alguém dos mortos ir falar com minha família, com meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos e eles vão todos para esse mesmo buraco de sofrimento, de dor, de tormentos, de fogo de tormento. Aí Jesus vai dizer: olha, ainda que não vou ressuscitar ninguém, não vou levantar nenhum morto para falar com ninguém, porque eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Vejam a delicadeza disso. Eu queria dizer, se você acredita que você algum dia invocou uma alma, que a alma veio falar com você, nananina, não é. Por quê? Porque Jesus não disse nada disso. Jesus deu a sua vida por nós. Vocês, na Sagrada Escritura, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. O pão que eu lhe dar é a minha carne para a vida do mundo. Vai falando em vida eterna. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Você vai lendo a Sagrada Escritura e você vai se convencendo. E não existe, eu nunca vi, nem de longe, esses profetas, esses filósofos modernos que aparecem às vezes em televisão. Que pobreza, que nem de longe, nem a infinitésima parte do que eles falam pode se aproveitar.
Ah, tudo termina em nada, o fim é a morte. Ah, tá bom, é racional pelo menos isso? Eu vivi para nada, trabalhei para nada, criei os filhos para nada. E aí? Eu nasci para nada, vivi para nada, casei para nada, tive filhos para nada, morri para nada. Por que eu nasci? Então Jesus vai dizer que não existe meio. Uma vez que você foi lá para os infernos, aí ele vai dizer, existe um abismo entre nós e vós. Não existe maneira de ninguém, do Lázaro passar para cá, nem de Abraão vir para cá e te refrescar a língua, nem Lázaro molhar a ponta do dedo para ter. Não existe meio de você passar de lá para cá e daqui para lá. Não existe. O rico estava trancado nos infernos, trancado, não podia sair, não podia se mover. Então, por isso é que nós não cremos. Eu estou dizendo razões católicas. Não desrespeitamos ninguém, você crê naquilo que você acha que deve crer, mas eu estou dizendo porque nós cremos nisso, porque não existe, e se morre uma pessoa, ela vai ficar vagando? Não vai, ela vai ficar trancada, ou ela vai para o seio de Abraão, ou ela vai para o inferno. Vai ainda existir uma passagem de São Paulo que é muito importante. Mas a igreja tem purgatório? Tem, porque na primeira aos Coríntios, por isso que nós cremos, nós vemos a palavra por inteiro. Como alguém que vê lá a conversa com Nicodemos e João e acredita, é necessário nascer de novo, pronto, parou, tem que nascer de novo. Não, depois Jesus continua essa explicação. A carne para nada serve, o Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos disse não são carne, elas são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E São Paulo vai dizer na primeira aos Coríntios, ele vai dizer, a obra de cada um, no capítulo 3, versículo 13, isso é Bíblia, palavra de Jesus, a obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo. Veja bem, se a construção pegar fogo, ele vai arcar com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Você não vai achar, não tem purgatório, não tem purgatório na Bíblia. Não tem, meu filho. Essa palavra não tem. Mas aqui, muito claramente, ele vai dizer, o fogo provará a obra de cada um. Leia lá de novo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 em diante. A obra de cada um aparecerá, o dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Aí ele vai dizer, se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, passando de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado e isso é o que nós somos. Veja bem, aqui vai dizer que você é uma coisa muito simples. Você lembra lá até a história dos 3 porquinhos? Olha que coisa simples. Um queria fugir do lobo, construiu uma casa de palha, o outro de madeira, o outro de tijolos. Aí o que aconteceu?
veio o lobo, desmanchou a casa de palha, veio outro, desmanchou a casa de madeira e só não conseguiu arrombar a casa que estava de tijolos, que estava bem feita, que foi trabalhada, porque o que cada um quis trabalhar na sua obra. Então, ele será salvo se alguém construiu, e aí ele fala de palha, fala até de feno, de palha, o fogo vai provar o que vale o trabalho de cada um. Se pegar fogo, arcará com os danos. Alguém constrói com palha, com feno, com prata, com ouro, com pedras preciosas, ele vai dizer. Olha aqui, vai dizer, agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, Jesus Cristo, se edificar com ouro, ou com prata, ou pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, o fogo vai provar o que vale a obra de cada um. Aí ele vai dizer, ele será salvo passando de alguma maneira através do fogo. Vejam, então, ele pegou os extremos, aquele pobre que vivia mendigando uma migalha de pão, de comida, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas, diz. Então, uma vida, entre aspas, sofrida em todos os aspectos, passando fome, feridas, doente, sem poder caminhar, feridas de um lazarento. A gente sabe que com o tempo a pessoa não pode caminhar, não pode se mover, perde o movimento das mãos, dos pés. Então, é por isso que nós cremos na Sagrada Escritura. E eu acho bonito relembrar agora aquela passagem, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, ele vai dizer assim, não, Senhor, então você jamais me lavará os pés. Jesus diz a ele, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ele falou, não, então, Senhor, então lava tudo. Aí Jesus vai dizer essa palavra importante, aquele que tomou banho não precisa se lavar. Aquele que tomou banho não precisa se lavar. A palavra que vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos disse. Então imagina todo aquele tempo com Jesus, os apóstolos viram de tudo, descobriram de tudo, foram ensinados em tudo, foram iluminados pelo Espírito Santo enquanto estavam com Jesus. Como o próprio Jesus vai dizer para Pedro uma hora, em que ele diz que ele revela que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio a esse mundo. Jesus, bendito sejas tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, em toda essa caminhada, ouviam a palavra de Jesus, as explicações de Jesus. Por exemplo, a parábola da semente, ela foi toda explicada aos apóstolos quando eles não entendiam o que eles viam Jesus falar com os outros. As passagens com relação aos pecadores, com a samaritana, com Zaqueu, com os publicanos, com os fariseus, como que ele come à mesa com os fariseus. Então, é bonita essa palavra porque você precisa tomar um banho de Sagrada Escritura. Senão você leva um pedacinho lá, é necessário nascer de novo. Pronto, vamos descobrir quem nasceu de novo, quem não nasceu. E se você pertence a preste atenção, uma coisa importantíssima, a alma está presa. Presa de uma maneira ruim e presa de uma maneira boa. Ela vai pelos anjos, como ele foi ao seio de Abraão, ele não podia sair de lá, ele nem quer sair de lá. Encontrou o descanso, a alegria, já tem a certeza da contemplação de Deus, de cada dia que ele vai passar na presença de Deus, ele já se rejubila por essa expectativa. É como aquela frase, se você espera alguma coisa querida, alguma coisa muito boa para si, você começa a se alegrar antes, muito mais da eternidade. Se um fato humano que te dá alegria te proporciona isso, muito mais uma eternidade. No seio de Abraão, aqueles que foram resgatados já estão esperando ser eternamente felizes, são profundamente felizes.
e na consumação do juízo, lá a ceifa são os anjos, e vai haver a grande ceifa, aí e o Apocalipse vai narrar, aqueles que os vestidos em vestes brancas com palmas na mão, serão salvos, admitidos na tenda do Cordeiro, no reino de Deus eterno, felicidade eterna sem fim. Então, preso de uma maneira bela, de uma maneira magnífica, imensamente feliz. Agora, se você algum dia conversou com uma alma que veio, tem um grande problema. A alma não pode sair de onde ela está em hipótese nenhuma. Moisés e Elias conversaram com Jesus no monte. Então, os apóstolos viram Moisés e Elias, mas Moisés e Elias são as grandes figuras. Você lembra que Elias foi arrebatado ao céu num carro de fogo e o corpo de Moisés não foi achado? Então isso para nós é mistério, mas uma alma que morreu não vem, não pode, ela não pode. Veja aqui a prisão, leia 1, 2, 10 vezes e 20 vezes, suplique ao Espírito Santo para que te ilumine sobre isso. Ilumine a todos nós cada dia mais. Então, a única pessoa que sabe que o que você fez durante o dia é o inimigo, é o demônio, é Satanás. Não falou que o Satanás se transfigura em anjo de luz? Você vê na televisão, uma comparação humana. Pessoas que imitam cantores, às vezes você tem que prestar muita atenção, é tão semelhante, tão igual, que você não sabe se é o cara que está cantando ou se é o imitador. Quantos imitadores aparecem na televisão? Alguns imitam 10, 20, 30, 50 pessoas. É esse o poder do inimigo. Ele pode imitar a voz de quem ele quiser, ele pode descrever o que ele quiser, de quem ele quiser. Ele sabe a cor da fralda que você usava no dia do nascimento, até o terno que você foi enterrado, se você estava de gravata ou não. Ai, naquele dia, ai meu filho, naquele dia. Não existe isso para nós, porque nós cremos na Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. Não é a palavra de nenhum homem. Eu acho aquilo. Ninguém acha nada ali. Ali é revelado pela força do Espírito Santo. Então, é um convite para você